E já que estamos falando das expectativas para 2026, pelo menos na virada, vamos tratar das expectativas para todo o ano. Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, já apostos aqui, não nos abandona nunca. Ela gostou desse negócio de ser jornalista, tanto que faz plantão até no último dia do ano. Manhota, muito bem-vinda. Mais um ano juntos aqui, um ano de muitos que ainda teremos pela frente em parceria. Mas queria começar contigo justamente, o que vamos tratar o ano que vem no que diz respeito aos conflitos que mobilizaram não só o último ano de 2025, mas os últimos anos recentes, como os conflitos na Ucrânia e, a despeito do cessar-fogo, a situação em Gaza. Oi, Yuri, boa tarde a você, a Derla, a todos que nos acompanham nesse último dia de 2025. Um prazer estar com vocês, fazer essa companhia nesse derradeiro, encerramento do ano. E, Yuri, olha, para temática de conflitos, a expectativa, a perspectiva não é das melhores, né? Gostaria de dar melhores notícias nesse último dia, mas a palavra-chave que deve definir 2026 nessa seara é incerteza. Isso porque, ainda que no caso de Gaza e mesmo no caso da Ucrânia, existam movimentos no sentido de negociações, a gente está falando de dois conflitos em que a construção da paz ainda é uma construção, como a gente costuma dizer, frágil, né? A gente tem tido, tanto em Gaza, um cessar-fogo que tem risco de colapso iminente, com regularidade, com frequência, e no caso da Ucrânia, uma dificuldade de costurar termos razoáveis que gerem comprometimento das duas partes. Então, hoje, o que nós temos em cada um desses casos é uma grande dúvida, uma grande insegurança sobre o quanto se pode acreditar na longevidade desses esforços de mediação. No caso de Gaza, os pontos nevrálgicos mais importantes que a gente precisa continuar acompanhando em 2026 têm a ver com o tratamento que vai ser dado ao Hamas e o compromisso do Hamas em relação à manutenção, né, do que foi acordado. A gente sempre tem dito aqui que a fase 2 do cessar-fogo prevê a desmilitarização do Hamas, algo que é tratado com muito ceticismo no campo da política internacional. Pouca gente, de fato, acredita que isso vai acontecer, assim como também a formação desse grupo tecnocrático composto por várias alas entre os palestinos para governar Gaza. São dois pontos que ainda merecem um certo olhar com atenção, porque eles estão previstos como agora essa próxima etapa, mas não parecem pontos simples de se alcançar. Quer dizer, a gente talvez não avance para a fase 2 e, eventualmente, dependendo dos riscos envolvidos, nós podemos, inclusive, retornar à fase anterior daquela que já foi alcançada, que é o cessar-fogo, né? A todo momento tem denúncias de algum tipo de violação desse cessar-fogo de ambos os lados. No caso da Ucrânia, o cessar-fogo parece ainda mais distante. A negociação tem tido reveses importantes nas últimas semanas e os temas mais importantes para 2026, sem dúvida, são: do lado europeu, a busca por garantias de segurança que ainda não estão claras do ponto de vista da Europa, pensando que esse conflito não envolve apenas a própria Ucrânia e a Rússia, mas o entorno, né, de uma maneira geral. E, claro, sem dúvida, a discussão sobre cessão territorial. É o ponto mais delicado dessa negociação, é o ponto do qual os russos não abrem mão, eles querem ficar com as regiões hoje já ocupadas, e anos têm resistido muito nesse sentido. Inclusive, foi o termo deixado para ser negociado por último nessa fase atual das discussões. Então, para 2026, a palavra de ordem no caso das guerras é incerteza, um quê de insegurança, um certo risco de colapso, e os tópicos mais importantes são esses que eu acabei de elencar.